Você já reparou que os bancos centrais vêm aumentando as suas posições de ouro nos últimos períodos? Por que isso está acontecendo? Será que nós podemos voltar ao padrão ouro? Será que isso é uma possibilidade? Na opinião de alguns grandes nomes do mercado, sim, isso é uma possibilidade e eu quero aprofundar esse tema durante esse vídeo. Para você não perder nada, é só assistir até o final, deixar seu like aqui embaixo. Apenas confirmando, né, essa informação justamente, compra de ouro por bancos centrais cresce 176% no primeiro trimestre deste ano, certo, pessoal? A demanda por ouro, né? Então, nesse caso, ela deve aumentar, certo? Então, é um ponto de atenção que eu quero pontuar aqui com vocês. Antes de cair para os dados e do porquê que a gente pode ver a volta do padrão ouro, no caso de um estouro aí, dessa dívida global que a gente vê escalando, eu quero falar aqui, pessoal, sobre a Morgantes, para você que quer negociar prata, para você que quer investir em prata física. A Morgantes tá aí com a Black November, últimos dias de Black November, para você comprar a sua prata com 10% de desconto usando o cupom PELISAROBF. Essa aqui é a prata física, vai chegar aí na sua casa, tá embaladinha, né? Tá aqui no plástico, né? Essa aqui é a barrinha de 100 gramas, certo? Tem aqui, pessoal, barras a partir de 1 grama. É claro que quanto maior a quantidade, mais barato vai ficar o grama. Essa aqui é a barrinha de 1 grama certificado. Se você coloca o cupom lá, pessoal, cara, tu consegue comprar em grandes quantidades até abaixo de R$5 o grama. Então é um preço muito competitivo e lembrando, claro, barra com certificado de pureza, certo, pessoal? Essa barrinha aqui de 100 gramas com certificado já de pureza. Lembrando, reforço novamente, quanto maior a quantidade você comprar, como tudo, né, pessoal, você consegue aí um preço melhor, tá? E claro, usando o cupom PELISAROBF, tu garante mais 10% de desconto. E pagando no Pix, tu tem mais desconto ainda. Então confere lá o site. Tem frete grátis também para algumas regiões em compras a partir de R$500 e frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$2.000, beleza? Morgantes, o link tá na descrição para quem quer investir em prata física. A gente já fez muitos vídeos falando sobre metais aqui no canal. Eu, dentro da minha carteira, tenho, né, metais. Quem tá lá no clube, quem é membro, acompanha, que eu já venho investindo desde 2019, né, em metais aí. E a gente observa, né, pessoal, justamente um potencial de retorno muito maior na prata do que no ouro. O ouro é um ativo de reserva de valor milenar e a prata eu vejo como se fosse uma altcoin, ela é mais explosiva, né? E a gente pega, por exemplo, depois do crash de 2008, aqui a gente observa a prata subindo 470%, enquanto o ouro subiu 165%. O ouro entregou uma boa valorização quando a expansão monetária voltou, mas perceba que a prata ela é muito mais explosiva e existe uma correlação ali, beleza? Bom, e aí já que a gente está falando de metais aqui, pessoal, eu quero trazer essa matéria da Investing que o pessoal do Clube dos Capitalistas enviou inclusive essa matéria lá no grupo do Telegram. E eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, para a gente comentar sobre esse assunto, porque tá falando aqui, né, do fim do euro e do dólar e companhia. Então a matéria tá falando do fim das moedas fiduciárias, né? E aí os bancos centrais preparam volta ao padrão ouro, pessoal. Então, será que isso é possível? É o que a gente vai falar a partir de agora, beleza? Eu achei essa matéria bem interessante, ela dá um compilado geral do que tá acontecendo e por que que nós poderíamos ver a volta desse padrão ouro. Eu vou ler aqui alguns trechos e depois e também eu vou comentando durante a leitura, ok? Então olha só, a inflação segue em alta, mas ainda não se pode falar em uma situação normalizada. O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, lidera o grupo dos que alertam para uma nova alta dos índices de preço. Então, o Banco Central Europeu está acreditando na possibilidade aí da volta da inflação, né? E essa matéria aqui, pessoal, quero destacar com vocês que é uma matéria nova no mês de novembro, ok? Vamos seguindo aqui. Enquanto isso, agora falando de Estados Unidos, eles enfrentam uma crise da dívida e uma desvalorização expressiva do dólar, como mostra o jornalista financeiro John Rubino ao analisar o futuro da atual maior potência econômica do mundo. Rubino fala em uma espiral da morte financeira sem saída. Então o que eles apontam aqui? Primeira situação,
apontam a situação da inflação na Europa e apontam também essa dívida americana que vem disparando. E a gente também vem comentando aqui no canal. Recentemente, pessoal, quem acompanha o canal lembra, poucas semanas atrás aí, não faz muito tempo não, a gente falou, né, virou 33 trilhões, né? 33 trilhões de dólares em dívida. E a gente também, em vídeos passados, comentamos aí que o custo dessa dívida aí tá acima de 1 trilhão de dólares, ainda mais agora com juros elevados, o que acelera ainda mais esse aumento do endividamento. E agora você observa aí na tela esse endividamento aqui, pessoal, americano, disparando, e daqui a pouco aí, daqui a alguns vídeos, quem sabe a gente já vai fazer um vídeo aí falando que chegou a 34, né? Então não faz muito tempo que a gente falou, virou, pessoal, 33 trilhões e já estamos aí rumo aos 34 trilhões. Então, essa velocidade do aumento do endividamento é o que assusta e é o que está colocando em xeque a soberania do dólar, né? Se ele vai conseguir se sustentar como uma moeda de reserva global, a moeda global, certo? A gente já viu eu fiz um vídeo, pessoal, acho que esse ano, sobre o fim dos petrodólares, a gente explicou sobre a questão dos petrodólares, e quando a Arábia Saudita deixa, né, de negociar exclusivamente em dólares, aquilo ali é um cheque para o dólar, né? Não estou dizendo que o dólar vai acabar, alguns dizem que vai acabar, eu acredito que não, mas ele vai perdendo a sua força. Por isso que é importante, dentro de uma carteira antifrágil, você ter reservas de valor também, porque embora o real perca mais valor que o dólar também perde valor e tem os seus riscos. Então o risco, né, é justamente esse endividamento. As dívidas estão crescendo junto com os pagamentos de juros, o que aumenta ainda mais a dívida e assim a espiral fica fora do controle. Já estamos nesse ponto. A dívida oficial, então, tem 33,5 quando ele fez a matéria, já está em 33,7. Tá? Olha só como vai disparando. E cresce 1,7 trilhão por ano, sendo 1 trilhão só de juros, só o custo da dívida. Os juros estão subindo à medida que a dívida total aumenta. Quando se soma a isso os gastos militares irresponsáveis, sob o pretexto de ajuda externa, tem-se um sistema totalmente descontrolado, é insustentável. É indiscutível que a dívida dos Estados Unidos se multiplica nos últimos 20 anos e foi necessária para evitar várias crises, pois se o governo não tivesse se endividado em trilhões de dólares, a situação econômica e nos mercados financeiros seria muito diferente. Inclusive, né, toda essa alta que nós vivemos nas bolsas de valores nos últimos anos é decorrente desse endividamento, é decorrente dessa expansão monetária, principalmente depois do que aconteceu ali em 2020, né, pessoal, onde mais de 25% de todos os dólares impressos na história foram impressos ali em 2020, né? Então a expansão monetária foi muito grande, a injeção de liquidez foi muito grande e por isso que a gente ainda vê muita euforia no mercado e muitas distorções no mercado. É claro que isso traz a parte boa, né? Mas também tem um custo a ser pago que não é sustentável no longo prazo. O problema é que a emissão de dinheiro novo não é uma solução de longo prazo. E segundo Rubini, não se pode esperar que haja um ajuste suave. Será, ao contrário, um ajuste forçado, no qual não apenas grandes setores da economia, mas também o dólar sofrerá danos, segundo aqui então o Rubini. O jornalista financeiro Peter Schiff concorda com essa visão. Em seu podcast mais recente, ele afirmou que os mercados estão equivocadamente assumindo que a recessão foi superada e que os cortes de juros estão próximos. Inclusive, nessa questão dos cortes de juros, eu tenho as minhas ressalvas. Quem é aluno do Clube dos Capitalistas 2.0 sabe que geralmente quando o juro cai é que o bicho pega. E inclusive eu quero trazer um vídeo aqui no canal, se inscreve para não perder, onde eu vou trazer para vocês, pessoal, novas informações que parece que tem grandes bancos com problemas. Então, se surge um problema bancário, o mundo extremamente endividado, o mundo extremamente alavancado, uma crise, o que a gente fala aqui no canal? Que as crises são as limpezas dos excessos. E elas são necessárias e elas são cíclicas. E a gente ainda não viu a limpeza dos excessos gerados
desde 2008. Ou seja, nós estamos num ciclo que se iniciou em 2008 e esse ciclo ainda não foi reiniciado. Por isso que eu acredito ainda que a gente pode ter uma correção nos mercados. Quem não busca conhecimento, quem não entende de gerenciamento da carteira antifrágil fica perdido quando a gente fala que a gente pode ter oportunidades de curto prazo e podemos ter uma correção aí nos próximos meses, mais no médio prazo ali. Então é questão de time e vai de você estudar e buscar, né, se aprofundar e entender essa questão. Mas eu ainda não descarto que a gente vai ter uma correção, porque é necessário. Para ter crescimento sustentável nos próximos 10 anos, é necessário desalavancar, é necessário limpar os excessos, tá? E é justamente isso que eles estão falando. Só que o mercado está otimista com os cortes de juros que, sim, em algum momento vão voltar. O que o mercado está ignorando são os dados históricos que eu aprofundo lá no Clube dos Capitalistas, né? Quem tá lá já tá sabendo de tudo. Muito bem, vamos avançando aqui. Quem realmente acredita nisso, segundo o Schiff, não aprendeu nada com o passado. Não há razão para acreditar nisso. Basta ver o que aconteceu nas últimas vezes em que o Fed manteve os juros muito baixos e depois os elevou. Exatamente isso que a gente está falando. Foi assim no final dos anos 90, quando a economia desacelerou, o mercado de ações entrou em uma recessão e o país enfrentou a crise das .com em 2000 e 2001. Foi assim em 2008, quando a bolha imobiliária estourou e provocou a maior crise financeira global desde a Grande Depressão. Foi assim em 2018, antes da Pandemia, quando o Fed tentou subir os juros de um patamar baixo e teve de recuar, pessoal. Isso também a gente cobria. Lá em 2019, quando fazia os vídeos, a gente cobriu esse fato. O Fed tentou limpar a sujeira debaixo do tapete que ele vem colocando desde 2008 e não conseguiu em 2018. Tá? Isso poucos falam, isso poucos sabem. Né? Por isso que muitos serão pegos de surpresa. Tem muita sardinha presa no topo aí que vai ser pego de surpresa. Podemos ter oportunidades de curto prazo? Podemos. Mas essas altas de curto prazo, eu não acredito que são sustentáveis. Tá? E é muito difícil de fazer as pessoas entenderem essa minha visão. Que a gente pode ter uma alta e a gente está posicionado para isso, mas que isso não é sustentável. Por isso que tem que gerenciar. Né? Mas essa parte prática eu deixo lá para a galera do clube e para os membros, que é mais fácil da gente aprofundar o tema. Então o Schiff lembra que o Fed tentou elevar os juros de 1% para 5% em 2007. E isso levou à recessão mais profunda desde a década de 1930. Qual a diferença entre esse cenário de 2007 e o cenário atual? Em que os juros estão em 5,5%, enquanto a dívida saltou de 9,3 trilhões para agora 33 trilhões. Então em 2008 essa dívida americana era de 9 trilhões. Então um juro de 5% não afetaria tanto quanto afeta hoje. Hoje o custo da dívida, pessoal, está muito elevado, porque a dívida está aumentando, o governo é ineficiente, fica gastando demais, gasta mais do que arrecada. O dólar tem uma vantagem que outras moedas não têm, porque ele consegue exportar essa inflação para os outros países, né? Mas isso uma hora a conta chega. Então nenhuma diferença favorável, pelo contrário. A situação hoje é mais grave do que em 2007 e, portanto, o desfecho econômico, segundo eles, será pior. Schiff explica que os juros baixos demais no começo dos anos 2000 induziram as pessoas a tomarem decisões irracionais. É claro, quando você tem um juro artificialmente baixo, as pessoas começam a se endividar, montam negócios insustentáveis. E esse estímulo, portanto, ele precisa finalizar com uma crise. As crises são as limpezas dos excessos. É isso que a gente repete quase todo vídeo aqui no canal. Por que é a limpeza do excesso? Porque empresas que estão consumindo recursos que elas não deveriam, porque elas tomaram dinheiro grátis, ou seja, negócios ineficientes, eles precisam quebrar para que esses recursos sejam realocados, para que empresas, ideias, pessoas mais eficientes consigam utilizar daqueles recursos para que a economia cresça com maior eficiência. É por isso que as crises são importantes e parte do processo. Você não pode odiar crise, você tem que amar crises, porque as crises são oportunidades, as crises fazem parte do processo, tá? Vamos seguindo aqui. Então ele fala, né, que o mercado imobiliário se inflou até que o Fed tentou normalizar os juros.
Então gerou uma distorção. O juro barato gerou uma distorção no mercado imobiliário. O que se pensava ser uma crise restrita ao setor imobiliário se transformou em uma crise financeira, que, ao contrário do que diziam os especialistas, não ficou restrita aos Estados Unidos, mas se espalhou pela Europa e mergulhou o continente em uma crise da dívida. Como consequência, o Fed e o Banco Central Europeu reduziram os juros a níveis inéditos e os mantiveram baixos por muito mais tempo do que no começo dos anos 2000. Os investimentos equivocados são mais abrangentes e, por isso, as distorções nos mercados de capitais serão mais catastróficas do que há 15 anos, fala aqui então Schiff. E ele diz, inclusive, que tem certeza disso. Para situações tão difíceis, não há solução única, como sabem os bancos centrais. A presidente do Banco Central, Christine Lagarde, disse que estamos entrando em um território desconhecido e Rubini resumiu o que isso significa em uma frase. É questão de tempo até que todos se deem conta de que não há saída e o experimento da política monetária seja abandonado. Esse experimento aí da política monetária moderna. Segundo Ard Ruben, diretor dos mercados financeiros dos bancos centrais dos Países Baixos, os bancos centrais já estão se preparando para o pior cenário possível: o colapso das moedas fiduciárias. Eles estão passando a ajustar suas reservas de ouro ao desempenho econômico de seus países, para poderem mudar para um padrão ouro em caso de falha do sistema. Rubin explicou recentemente em uma entrevista que as reservas de ouro estão sendo aumentadas para que fiquem em uma proporção adequada com o PIB. Isso segue o exemplo de outros países centrais da Europa e no mundo, inclusive o Brasil estava aumentando as reservas aí recentemente. A explicação é simples: se tivermos que criar uma nova moeda, as pessoas podem confiar, pois o novo dinheiro emitido pode ser lastreado no ouro, né? Ou seja, a volta do padrão ouro igual era até então na década de 70, no caso do dólar, certo? Ou seja, esse experimento monetário que nós estamos vivendo, ele é recente, pessoal. Começou na década de 70. A gente não pode falar que vai durar para sempre, né? E aí entram os metais que eu estava falando anteriormente, né? Inclusive, para falar dessa questão dos metais, pessoal, eu quero finalizar com esse indicador aqui que o Tavi Costa da Crest Capital trouxe, onde ele fala que os investidores podem ver os aumentos nos preços do urânio e suco de laranja como dinâmicas de mercados únicos, mas são, na verdade, uma manifestação de um ciclo de commodities mais amplo. Então o Tavi também acredita que a gente pode viver um ciclo de commodities, principalmente nessa questão aí da inflação voltando a incomodar, das moedas fiduciárias perdendo valor, né? As oscilações entre mercados de alta e baixa nos preços de recursos naturais estão fundamentalmente ligadas ao ciclo de despesas de capital em empresas de commodities. Então, imagina, né, pessoal, a gente está nas mínimas aqui das commodities. Então imagina uma disparada, igual aconteceu em 2008 ali, desse ciclo de commodities, como seria interessante, né, você ter commodities aí na sua carteira, certo, pessoal? E aí entra os metais, né, as commodities que eu tenho na minha carteira, certo? Então fica aí uma reflexão para você. Beleza, seu capitalista? Por hoje eu finalizo por aqui. Tem mais links na descrição para você continuar maratonando. A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like e compartilha para geral. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos aí, seu capitalista. Tchau, tchau.